Legal, pessoal, boa noite aí. Vamos fazer uma aula de manutenção aí. Vamos falar de planos de manutenção. Mas antes de mais nada, né? Vamos. Opa, eu aqui, ó. Isso eu queria fugir de mim, meu. É o seguinte, pessoal. Sei que é difícil a questão das teleaulas. A gente tá tentando desenvolver um jeito novo de dar aula pra gente. Também para os professores está sendo um pouco complicado. Então, vou passar de um jeito diferente. Ver se vocês gostam aí do jeito que eu tô passando aí. E vamos lá, vamos ver a aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais de outras etapas do plano de manutenção, legal? Vamos aqui ajustar algumas coisinhas para a gente começar a nossa aula, tá? Legal, pessoal, percebam aí que a gente vai falar um pouquinho de planos de manutenção e a gente tem diversos itens que nós vimos nas nossas aulas, tá? Deixa eu ficar aqui no cantinho para vocês não me perderem, né? Ó, aqui de novo. Legal, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Legal, pessoal, percebam aí que a gente já passou por alguns itens, né? Já passamos pelos planos de inspeção visual, que até vocês fizeram um relatório bacana pra gente aí. Também planos de lubrificação, que também gerou aí um arquivinho bacana que vocês fizeram pra mim. E agora vamos tratar sobre manutenção de troca de itens de desgaste, cara. São os itens importantes que nós temos na manutenção que devem ser contemplados nos planos de manutenção também. Legal? Vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho desse item importante que é dos desgastes dos itens que temos na indústria, também em setor de serviços, muito comum também isso também. Vamos lá. Você vai perceber, pessoal, tudo sofre desgaste. Tudo na natureza é inerente a desgaste. Na indústria temos os desgastes naturais dos equipamentos. Como se você for parar para pensar, até o próprio corpo humano também tem os desgastes naturais, né? Você pega pessoas de mais idade, muitas vezes acabam desses probleminhas de saúde, como eu estou mostrando aí nos bonequinhos, você perceber, ó. Dá uma diminuída aqui, ó. Normalmente com a idade, a cartilagem do corpo, com outras partes do nosso corpo humano, acaba fazendo com que a gente tenha algum tipo de problema no futuro. Então, se nós temos esse desgaste, quanto mais nas máquinas, né, pessoal? E a gente tem que entender que o desgaste nada mais é do que um fenômeno inerente às coisas do mundo, cara. Não tem jeito, faz parte da nossa natureza e dentro de manutenção a gente tem que trabalhar isso com muito mais afinco, principalmente voltado para nosso âmbito fabril. Vamos lá. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão do desgaste, mas no âmbito da indústria. Como isso funciona na indústria, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, o que a gente pode afirmar que a totalidade dos equipamentos se deprecia com o tempo, isso é inevitável. A gente costuma ver esse termo aqui, depreciar, muito voltado quando a gente fala de carro, preço de imóveis, preço de veículos, que eles se depreciam. E na verdade não deixa de ser esse termo, que significa que é o desgaste desses equipamentos. E com o tempo isso realmente vai acontecendo. Nós de manutenção temos que ter isso em mente, que máquina, dispositivos, seus componentes acabam tendo quebras, mas o mais importante é a gente saber lidar e saber planejar essas falhas e as melhores estratégias para essas falhas, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Tanto que o termo vida útil é muito conhecido no âmbito fabril. Quem nunca escutou esse termo, né, pessoal? Onde a gente vê muito essa questão do vida útil, né? Nossa, chegou a vida útil daquele equipamento. Já se foi o tempo de vida útil dele, de algum equipamento, de alguma máquina, seja de um carro, seja o que for, né? Vida útil é muito conhecido por nós. Acho que não só no âmbito fabril, mas também no nosso dia a dia, isso é muito comum pra gente, pessoal. E a gente tem que ter isso em mente no momento que nós estamos fazendo manutenção e principalmente por desgaste de componentes, tá? Vamos lá. Percebam, pessoal, que em todas as máquinas, em quase todas na verdade, né,
A gente tem um detalhe que são os itens de sacrifício, tá? Percebam aqui, ó, que é natural algumas máquinas terem esses itens de sacrifício até mesmo no âmbito do projeto. Quando o engenheiro, o projetista desenvolve o equipamento, ele já está considerando os prováveis desgastes que essa máquina vai ter e os itens que realmente servem de sacrifício em prol do bom funcionamento da máquina, como está descrito aqui, ó. Em prol do bom funcionamento do conjunto mecânico, seja o conjunto que você estiver trabalhando, tá bom, pessoal? Vamos lá. Não é compensatória a sua recuperação sendo descartados itens como, por exemplo, gachetas, correias, lonas de embreagem, entre outros consumíveis. Esses não são passíveis de recuperação. A gente tem que saber tratar esses equipamentos como equipamentos que realmente serão descartados, que eles estão lá justamente sacrificados, como o nosso nome anterior foi falado, que eles estão em sacrifício do prol do funcionamento da máquina. Então, quando chega o tempo de vida útil desses equipamentos, como a gente falou no outro slide, realmente tem que ser descartados e sem chance de recuperação, pessoal. O que acontece muito, que eu vejo por aí, é o pessoal usando esse recurso aqui, ó, de recuperação, recondicionamento de algumas peças, de maneira muito perigosa, tá? Aquela famosa recapache de pneu, recalchutagem, pessoal risca o pneu, que também é um item, é um consumível, é um item de desgaste, em que se ele ultrapassar a vida útil dele pode colocar em risco a segurança de tanto da máquina, do equipamento, quanto do usuário, do operador. No caso do veículo é muito pior, são os ocupantes do veículo que estão em risco, tá, pessoal? Então tome muito cuidado, que itens de desgaste não pode brincar, pessoal. É isso de segurança, é isso de botar o seu equipamento em xeque, tá? Legal, pessoal. Agora tem um videozinho que eu vou passar para vocês. Deixa eu tirar minha imagem aqui para não atrapalhar, tá? Que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais. Só um exemplo de como é que é feita uma verificação nesse âmbito, tá, pessoal? Quando a gente fala no quesito de esse tipo de trabalho dentro da indústria, tá? Vamos lá. Olá pessoal, eu sou a Raquel Busto do Tec Industrial. Nós estamos aqui fazendo um minuto da manutenção para dar algumas dicas para vocês. Hoje nós vamos falar de como fazer inspeção, a medição dos canais de uma polia utilizando o medidor de canais. Vamos lá? Então pessoal, esse aqui é o conjunto de medidores de canais. Ele tem uma parte aqui que é para fazer a inspeção do tipo de correia, caso você não saiba qual o tipo de correia que está sendo utilizado. E tem também, o restante dele aqui, é para medir o canal das polias, tá? Então aqui tem vários tipos de canais, canais de polias de alta capacidade, convencional. Aqui nós estamos utilizando aqui é uma polia canal C. Então nós vamos verificar aqui qual que é o canal adequado, qual que é o medidor adequado, que vai estar escrito para canal C. Tá? Vamos tentar dar um zoom aqui, ver se a gente consegue enxergar, que eu não sei se na tela do vídeo vocês vão conseguir verificar. Então aqui é para canal C. Então aqui nós temos 3 medidas de ângulos diferentes. Agora vocês podem perguntar, mas como que eu vou saber qual é o ângulo? Que aqui tem 34, 36 e 38. O ângulo que você vai utilizar vai depender do diâmetro primitivo da polia que você tem. Tá? No caso da nossa polia, ela tem 10 polegadas de diâmetro primitivo. Então aqui você vai verificar aqui no medidor que está escrito aqui, se a polia tiver de 8 até 12 polegadas, que no nosso caso caiu bem certinho aqui no meio que tem 10, você vai usar 36 graus. Então nós vamos pegar essa parte do medidor aqui com 36 graus e vamos colocar no canal da polia, certo? Então ela tem que ficar exatamente encaixada, sem nenhuma fresta de luz aparecendo, sem nenhuma folga, tá? Vamos passar para outro canal e aí você vai fazer essa inspeção, essa verificação para cada canal da polia. Ó, vocês podem ver que ela não fica nenhuma fresta, folga, nada.
exatamente encaixado. Eu vou trocar o ângulo aqui, vou pegar um ângulo que no caso estaria errado, para vocês verem essa diferença. Vamos ver se vai dar para ver aí. Ó, ela fica aparecendo uma fresta e também fica com folga. Se você pegar o ângulo errado aqui do medidor, ou se a polia for fabricada errada, vocês não vão ter esse encaixe perfeito, tá? Então, é assim que se faz a inspeção do canal da polia com o medidor de canal da Marte. Esse medidor de canal a Marte disponibiliza para os seus clientes através dos distribuidores autorizados, ok? Se durante a inspeção você verificar que um ou mais canais das polias estão desgastados, essa polia deve ser substituída imediatamente, pois esses canais não vão estar mais transmitindo a potência correta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Continuem curtindo o nosso canal e até o próximo vídeo. Legal, né, pessoal? Vocês viram aqui um exemplo de um item de desgaste, no caso dessa polia, apesar de ser um equipamento que não desgasta tão fácil, né, pessoal? Mas dependendo do uso, realmente ele tem uma chance muito grande de desgaste, tá? Caso vocês perceberam, tem algum barulhinho e tal, como eu não sou youtuber profissional, então tem algumas coisinhas que acaba pegando, algum barulho de rua e tal, espero que vocês não se incomodem. Caso o som do vídeo estiver muito baixo, se a apresentação do nosso Prezi está normal, disponível no Classroom, qualquer coisa, você vai lá, dá uma olhadinha e reveja o vídeo, por favor. Que isso é um complemento bastante importante para a gente entender como é a inspeção desses itens de consumo, esses itens de desgaste, né? É bom sempre assemelhar a questão de itens que nós temos de costume, como por exemplo motocicletas, carros, em que, por exemplo, pode ser uma pastilha de freio. Como é que a gente verifica isso? Os manuais dizem muito bem essa questão, e no caso de uma máquina, como a moça da Soltec falou, ele pode ser trabalhado também através de outros equipamentos para ver se esse desgaste realmente é implicante no funcionamento do equipamento, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu passar para o nosso próximo slide. Vamos fazer alguns ajustezinhos aqui, pessoal. Legal, pessoal. Vamos mandar bala. Legal, pessoal. A gente já sabe qual é o comportamento que a gente tem que ter em relação à questão mais técnica, como funciona essa questão do item de desgaste, certo? Como é que o pessoal do planejamento tem que agir, o pessoal da estratégia realmente tem que agir perante esse tipo de situação, pessoal? Vamos lá. Primeiro, quando o pessoal de manutenção faz o levantamento de como é que vai tratar esses itens de desgaste, quais são esses itens, primeiro item, ele tem que saber quais são realmente esses itens de desgaste, pessoal. Quando a gente trata desta maneira aqui, é sempre levando em consideração que isso vai entrar no plano de manutenção, pessoal. É como aquele documento, lembra que eu mostrei para vocês lá no início do semestre, que é um documento cheio das atividades, que faz o nosso conceito mais básico de plano de manutenção? Então, dentre as subdivisões, quando a pessoa tem que colocar os itens de desgaste, para a gente fazer isso execuível, esses são os passos que nós devemos colocar. E esse é o primeiro a ser colocado, que é descobrir quais são esses itens de desgaste. Como vocês já sabem, qualquer item de manutenção está descrito lá no manual de manutenção do maquinário. Caso você não tenha, você apure isso e estude para que você consiga levantar quais são esses itens de desgaste, pessoal. Vamos lá. 2. Onde estão esses itens de desgaste? Vocês perceberam que nos nossos relatórios a gente sempre colocou uma imagem do equipamento, a imagem do dispositivo para a gente verificar onde estão os itens que tem que ser feita manutenção? Aqui não é diferente. Temos que também localizar esses itens de desgaste para que nós mais à frente possamos fazer procedimentos de manutenção e intervenção na máquina realmente. E os itens de desgaste também fazem parte dessa patota. Vamos lá. E por fim, pessoal, a partir do momento que nós definimos quais são, aonde eles estão, a gente precisa determinar a periodicidade, ou seja, a vida útil dele, em que momento que nós vamos ter que trocar.
Evidente que eu não vou esperar esse equipamento estourar ou ter algum tipo de manutenção corretiva para fazer essa substituição. Por isso que eu faço esse estudo através de manuais, histórico de máquina, levantamento de dados, para descobrir qual que é a periodicidade correta para você substituir no máximo que o equipamento dê e não quebre antes desse período estipulado, tá bom? Vamos lá, pessoal, algumas observações muito importantes, tá? Se possível, fazer com que os intervalos entre as trocas dos itens de desgaste coincidam com os planos preventivos. Vamos lá, mas quais são as vantagens de a gente ter esse tipo de tratativa, pessoal? A principal vantagem é que a gente tem tempos de parada de máquina muito mais reduzido e uma burocracia processual muito mais enxuta. Como assim? Vamos lá, pessoal, vamos explicar, vamos pensar isso na prática. Estou fazendo a minha manutenção, recebo uma ordem de manutenção, que é o nosso documento que nós vamos falar um pouquinho mais à frente do nosso curso, mas só para a gente ter um pequeno spoiler, é aquela ordem de realmente efetivar a manutenção vinda do setor de manutenção, do planejamento, tá? E o que acontece? Eu tenho diversos planos, como a gente viu. Se possível, lembra aqueles planos preventivos, intervalos de quilometragem que é muito semelhante de carro? Itens de desgaste, sempre que possível, faça junto no planejamento. Por quê? Imagina só, eu tenho meu plano preventivo de tantas mil horas ou tantos mil quilômetros e faço essa manutenção. Legal. Chego e faço essa manutenção preventiva de acordo com o plano preventivo que eu estabeleci. Show de bola! Aí não dá 2 dias depois, não dá 500 km ou 200 horas. Entra o item de desgaste aqui para encher o nosso saco. Aqui, ó. Aí vem o item de desgaste aqui. Bate o tempo, o intervalo, a periodicidade dele, a vida útil. Como é que faz? Para a máquina de novo, só para trocar um item de desgaste. Pô, não vale a pena. Sendo assim, então, muitas vezes é mais fácil recuar esse tempo, essa quilometragem e fazer com que todo esse trabalho seja elaborado uma vez só. Aí você não perde tempo em fazer mais uma ordem de manutenção. E dentro dessa ordem de manutenção que a gente está citando aqui, mais tempo de parada de máquina e nem a burocracia processual que é inerente a esse tipo de processo, tá, pessoal? Show, pessoal, essa aí foi uma breve explicação da nossa aula em relação ao itens de desgaste, tá? Coisinha parece ser simples, né? Mas a composição de um plano de manutenção hoje em dia, a gente não esmiuçar ele muito bem como a gente tem esmiuçado. Não existe manutenção. Tudo que a gente faz relacionado aos planos de manutenção, esse é o item de maior importância. Então a gente vai ter que esmiuçar ele bem para que a gente possa, no momento posterior, trabalhar outras coisas, sempre baseado no plano de manutenção, tá, pessoal? Vamos lá. Então com isso a gente encerra, tá, pessoal? Não se esqueça, tá? Deixa eu já mudar a janelinha aqui, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Só um momento, pessoal. Legal, pessoal. Isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir a nossa aula, tá? É uma coisinha simples, tá? Um formato diferente. Eu peço até desculpas por causa do som ambiente, mas estou trabalhando para fazer uma aula que seja o mais aprazível possível, que você consiga entender, consiga efetuar as atividades sem ter nenhum tipo de problema, tá? Vamos lá, recadinho básico, tá? Vocês vão ver que lá no Drive eu disponibilizei um exercício, um questionário Google Forms. Então vai fugir um pouquinho do nosso parâmetro, vai ter outro tipo de atividade que é um formulário. Nada mais é que são questões relacionadas ao tema, tá? Na dúvida eu vou deixar esse vídeo disponível, que é mais uma explicação daquilo que você já tem no Prezi. Então, se quiser acompanhar pelo Prezi sem problema, não é as mesmas coisas, com conteúdo mais enxuto aqui nesse caso do vídeo, né? Eu estou direcionando para os itens de desgaste, tá? Mas qualquer dúvida, reveja o vídeo novamente. Se você não teve dúvida, quiser dar uma olhada no Prezi,
trabalha no Prezi, depois dá uma olhada no vídeo, vê a explicação, ficou com alguma dúvida, eu vou estar à disposição aqui em período de aula para matar algumas dúvidas que vocês tiverem, pessoal. É bem provável que eu também, se der tempo, coloque um link de um Hangout, que também fica fácil para vocês terem contato comigo, beleza, pessoal? Valeu, pessoal, obrigadão mesmo, qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Valeu, pessoal, boa noite!